vontade de ouvir a semana, a pregação, porque eu estava pensando que eu fui pega de surpresa ali, porque eu pensei que já tinha outra pregadora, mas nós estamos aqui para isso, para falar do grande amor do nosso Deus, que é incomparável. Não tem nada no mundo que se compare o que Deus fez com nós e por nós. Só Ele, como Pai, como Deus, poderia nos escolher, que nós não era coisa boa de escolha, mas o Senhor se agradou. Por isso que eu digo assim, irmã, nós devemos fazer aquilo que nós vemos que agrada o nosso Deus. Aleluia. Porque o Senhor faz quando Ele quer, quando Ele se agrada. E às vezes é uma palavrinha que nem tem muita, para nós não tem muita coisa, mas o Senhor se agradou naquela hora, né? E Ele faz, porque Ele é Deus maravilhoso. E Ele olhou para nós e disse: essa é a minha escolhida. E é por isso que nós estamos aqui. Porque hoje não era para mim estar aqui. Josué ali não ficou, ele disse: olha, não tenho compromisso com o sol da justiça sexta-feira. Dia de sexta-feira, você já sabe que eu vou ali para o ponto de pregação. Porque lá preciso mais de mim do que na Avenida Mearim hoje. Porque ali eles, Sol da Justiça foi para a Vila Mearim, né? Avenida Mearim, hoje. Eu disse: não, sexta-feira vocês já sabem que eu tenho o meu lugar para mim ir. Lá para o ponto de pregação. Para me adorar junto com minhas irmãs lá. Esse dia é lá. Então eu sou feliz que eu estou aqui, junto com as irmãs, para nós adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu me sinto muito bem, irmã. A gente basta estar na casa de Deus, é como o Davi falou. Alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas parece que tem uns lugares que a gente acha que Deus parece que reservou para a gente ali naquele dia. Porque cada coisa na nossa vida tem um dia que chama a nossa atenção. E o dia que nós estamos aqui é para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu quero, irmã, ler bem aqui segundo Samuel, no capítulo 12, que diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram, e ela
gente no versículo 5, nós vemos assim: então o furor de Davi Então o furor de Davi acendeu em grande maneira, não é? Vindo um viajante ao homem, no capítulo 4, e vendo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para tomar, para o visitante que vieram a ele, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que vieram a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso. E pela cordeira tomaram a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha, irmã, é muito interessante. Nós vemos aqui Davi, ele foi um rei, irmã, que ninguém viu Davi reinando com alegria, porque os outros reis, eles sempre se alegravam, eles faziam um banquete. Eu não me lembro se eu já li onde Davi estava num banquete, onde o Davi estava se alegrando, onde Davi, eu só li onde Davi, um dia que ele não foi trabalhar no trabalho do Senhor, na batalha, porque naquela época se ganhava, era com guerra. Davi, ele vencia, mas era com guerra. Só que ele, primeiro, ele buscava o Senhor, perguntava para o Senhor: Senhor, eu subo, tu vai me dar, tu vai fazer? E esperava o Senhor responder. Aleluia. Muitas vezes nós achamos, porque aquele pecado de Davi, uma coisinha de nada, irmã, é como dizer do Senhor: um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Muitas vezes uma coisinha que nós faz, irmã, prejudica toda a nossa família. Precisa nós ter cuidado com aquilo que nós achamos que é mínimas coisas. Porque Davi, ele nem imaginava que aquela conversa era com ele. Ele nem imaginava. A consciência dele, ele fez aquilo, mas a consciência dele, ele achava que estava tudo tranquilo, tudo normal. Irmã, e o pecado maior de Davi foi ele ter ficado em casa naquele dia, né? Muitas vezes nós dizemos assim: não, o Senhor sabe, hoje eu não vou para a igreja, não, vou ficar em casa, eu vou orar em casa mesmo, eu vou fazer isso em casa, eu não estou me sentindo bem, vou ficar em casa. Mas a gente tem que saber se o Senhor está vendo que nós estamos com sinceridade ou é só desculpa. Porque, irmã, olha uma coisinha que é boa pra gente, vem logo na cabeça da gente uma desculpa. Qualquer irmã, oi, irmã, eu não fui por isso, por aquilo. Oi, irmã, hoje não deu por isso, por aquilo. A gente sempre tem uma desculpa, a gente nunca diz assim.
Não, irmã, não fui não, porque eu não queria ver, não. Sempre a desculpa vem, né, irmã? E Davi, ele ficou ali, na casa dele, naquele dia da guerra. Ele era para estar na frente da guerra. Mas ele ficou em casa. Irmã, porque não é nem por causa de nós. É o inimigo da nossa alma que aproveita a oportunidade. Ele aproveita qualquer fraquezinha nossa. E ele não se intimida não, irmã. Ele não se intimidou nem com Jesus. Ele foi lá e disse, olha, ele achou a oportunidade porque Jesus estava com 40 dias sem comer. Mas na hora que ele acha uma oportunidade, com nós também, irmã, ele não perde a oportunidade e nem se intimida. Eu sou uma crente de oração, eu sou uma crente que eu vivo na casa de Deus. Irmã, Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele não, e quando ele quer atingir qualquer coisa na igreja, irmã, ele não vem feito o diabo, não, ele vem feito. É uma coisa boa, é uma mínima coisinha, é uma coisa que você nem está pensando que é ele. Mas precisa nós vigiar, nós orar e pedir para Deus e ter esse nosso Deus como um grande provador da nossa fé. Provador da nossa fé. Porque ali, Davi, aquela mulher vivia ali, talvez que muitos anos vizinha dele. Ele não sabia nem quem ela era. E depois ele foi perguntar para o empregado: quem é aquela mulher? Quem é a fulana? De quem? Ele sabia que era o marido dela, Urias, né? Porque era o trabalhador que trabalhava junto com ele. Mas, irmã, o diabo veio e botou aquele incensozinho que ele sempre anda com ele para botar na nossa lista para qualquer coisa. Aquele incensinho que ele botou lá na fruta para Eva, ele não jogou fora não, irmã. Ele anda com ele. Na hora que ele vê uma oportunidade, ele aproveita e diz, é agora. E aí naquele momento ele estava lá, no quintal dele. Naquele tempo, até no tempo que eu era menina, irmã, a gente ou confiava ou é porque era daquele jeito. As mulheres, elas não era, se escondiam para ganhar. Nós tínhamos um poço lá que era da região, né, irmã? Era sempre assim. Pois é, nós tínhamos um poço lá da região que era todo mundo ia lavar roupa e banhar. Mas toda mulher pegava a sua bacia d'água e se banhava. Ali no meio de todo mundo nua, lavava roupa nua. Né, irmã? Até no nosso tempo era assim. Agora os homens sempre respeitavam. Porque se visse falar que se fosse perto de um caminhão onde um ia passar, ele tinha que gritar lá de longe. Ei, tem mulher nua! Né? Para ele poder passar. Pois é. Então, às vezes a gente ignora daquela mulher, ela está banhando no quintal dela, onde era aberta, onde era. Mas os homens, eles tinham medo que se outro soubesse que ele mesmo passou e olhou, ele ia apanhar ou matava, né? Então, aquilo ali aconteceu
era para ele estar, era para ele estar lá no trabalho que Deus, naquele tempo, reservava, que era as guerras. Né, irmã? Ele estava na casa dele, mas ele estava no lugar, na hora errada, porque aquela hora era para ele estar lá trabalhando. Mas, irmã, o erro dele não foi nem isso dele ter usado tanto a mulher de Urias. O erro dele maior foi o que ele fez com desumanidade com o marido dela, com Urias. Ele era o rei, irmã. A palavra dele valia. Se ele dissesse, ó, tu me dá tua mulher, ou eu sou dono dela, ele podia, ele era o rei, ele mandava, né? Ele não precisava, irmã. Irmã, tem tanta coisa que muitas vezes nós faz se achando que estamos fazendo na inocência. Mas Deus tem um olho de fogo, ele vigia, ele olha. Nós só sente, irmã, quando nós estamos passando na prova. Aí nós sente. E às vezes as provas nunca vem só um tiquinho, não. Sempre vem uma outra que é para o Senhor mostrar para nós como Ele nos ama, irmã. Porque se Ele deixasse a nossa vontade, nós, às vezes, irmã, nós faz uma coisinha. Mas como nós, não tem nada não. Hoje em dia, não, isso aí não vai mais não. Isso aí não tem nada não. Nada a ver. Não tem nada a ver. A senhora, porque a senhora é daquele tempo velho, hoje em dia, tudo é diferente. Né? Irmã, o nosso Deus nunca mudou. Ele nunca mudou as suas instruções sobre nós. Ele disse, ser fiel, ser corajoso, levanta, faz a obra, os mandamentos que ele disse, olha, novos mandamentos eu vos dou, que ameis uns aos outros. Naquela época, irmã, ele diz assim para nós, tudo que está vendo já houve antes. Aquele mundo lá, irmã, não era diferente do de hoje, não. Aquele mundo lá, tudo que tinha, irmã, tem hoje. Mas também tinha o Deus forte e poderoso, irmã. E é por isso que ele chama nós de bem-aventurados. Bem-aventurados que não me viram e creram. Aleluia, Jesus. Porque, irmã, às vezes nós dizemos assim, se nós tivéssemos conversado com Jesus, né, irmã? Como aquele povo tiver aquela chance de falar com Deus, irmã, do mesmo jeito, nós temos a mesma chance de conversar com Ele. Nós lemos a palavra, nós estamos conversando com Ele, porque Jesus diz assim, eu e a minha palavra, nós somos um. Quando nós estamos lendo a palavra, nós falamos com Ele. Quando nós dobramos o nosso joelho, nem toda vez, irmã. Tem vezes que nós dobramos o nosso joelho, se ajoelha, mas parece que não vem palavra, irmã. Mas tem vezes, irmã, que nós fala com Deus como que nós estejamos face a face como Moisés.
palavra de Deus, eu acho muito, irmã, muito boa e pesada a palavra da ceia. Porque a palavra da ceia diz assim: examine-se a si mesmo. Irmã, para nós ver lá, o nosso olho está para pular. Para nós ver lá o que a irmã, essa irmã vai tomar ceia, né? Essa irmã, sempre nós somos boas, irmã. Agora, para nós olhar assim, cadê nosso defeito? Está lá na costa, onde nós não temos olho. Nosso defeito lá na nossa cabeça, pelo lado de trás. Nosso defeito lá no cotovelo. Mas é difícil. É difícil. Foi como Davi. Davi, ele nem sabia que estava precipitando a família dele, irmã. Os filhos dele, porque ele disse assim: esse tem quatro vezes mais o castigo dele. E os 4 filhos dele foram os que morreram, irmã. Porque precisa nós ter muito cuidado que nós fazemos uma coisinha, como eu já falei para as irmãs, mas aí não dá nem certo. É normal. Né, irmã? Mas só que aquele salário, irmã, Deus perdoa nós quando nós falhamos, porque todos nós somos falhos. Somos pecadores, somos falhos. Todos nós temos defeito. Ninguém não diz que não tem, né, irmã? Aí Deus perdoa, irmã. Deus, Ele ajuda, Ele dá força, Ele passa daquele cálice. Agora, o salário, irmã, o salário, aquela recompensa daquele erro que nós fizemos, nós temos que pagar. Nós temos que pagar. Porque o Senhor, Ele tem amor para nós, Ele tem céu, Ele tem tudo. Aleluia. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas só que as nossas falhas não é pecado, mesmo pelo descuido. Porque nós temos falha, irmã, de todo jeito. Nós temos falha porque por uma coisa que aconteceu, e às vezes acontece acidente na nossa vida. Nós nem queríamos falar aquilo, às vezes fala. Nós nem queríamos fazer aquilo, e às vezes nós fizemos. Nós nem queríamos ir estar numa roda onde não era o nosso ambiente. Às vezes, quando a gente pensa, a gente já está, né, irmã? Acontece os acidentes, porque os acidentes, isso acontece. E o Senhor sabe nos compensar direitinho, que Ele conhece. Agora, muitas vezes, irmã, nós ponhamos em prática a achar que nós estamos certos, basta nós pensar. Nós pensa e do jeito que nós pensa, nós achamos que é certo. Eu fui para o culto, mas eu não gostei disso assim. Eu não gostei. Aquela irmã não é isso, né? Às vezes, né, irmã? De caso pensado. E o Senhor sabe também. E aí, quando nós estamos pagando o salário, Deus também sabe o tamanho da nossa dívida. Porque não tem, irmã,
nós, como Davi. Davi nem sentiu. Às vezes nós fazemos uma coisinha que nós nem sente. Ele nem sabia, nem se lembrava. Né? Aí ele falou aquilo como que ele estivesse falando com uma pessoa muito desconhecida. Ele falou que ele tinha que ser castigado, tinha que pagar. Né? Ele não sabia que era com ele, porque se ele soubesse, se ele tivesse sentido que era com ele, ele tinha maneirado, né, não, irmã? Ele tinha maneirado. E muitas vezes, irmã, nós faz as coisas, mas nós nem sabemos se nós é quem somos mais do que aquela pessoa que nós estamos achando que é. Né, irmã? E é por isso que nós temos que orar, vigiar e entregar para o Senhor resolver qualquer coisa que nós tiver dúvida, qualquer coisa que nós achar, porque chega um e fala uma coisa, às vezes não acha que é certo. Ali Natan estava certo, o Senhor quem mandou ele estava certo, né, irmã? Ele não foi falar dele. Ele foi falar, o Senhor mandou Natan ir lá falar com ele. Então Natan estava certo, era a palavra certa. Mas ele nunca pensou que era com ele. E aquilo ali causou um grande prejuízo para Davi. É como eu estava dizendo, já eu vou encerrar, irmã, já vai dar 8h30. Porque, irmã, Davi, ele teve uma vida muito atribulada. Nós achamos que o Senhor foi lá e escolheu Davi, não escolheu os outros. Davi era merecido. Não, irmã, Davi, depois de escolhido, Davi sofreu muito. Davi, olha, ele ganhou na briga, na morte de Golias, ele ganhou uma mulher, filha do rei. O rei casou ela com outro depois de muitos tempos que ele foi rei. Foi que ele levou e Saul só deixou ela ir porque pensou que ela ia entregar ele para ele matar. E ela fez o contrário, ela foi esconder ele. Né? Porque o Senhor estava com ele também. Davi não foi fácil, ele foi um rei, mas foi muito difícil. Mas assim mesmo, na dificuldade, nos problemas, na guerra, na luta, quantos salmos, quantos canção que ele fazia, era canção nos salmos que Davi escreveu, né? Ele tinha tempo para escrever, para adorar o nosso Deus, louvando. Que os salmos de Davi foi ele quem escreveu, com toda essa luta, irmã. Mas ele era um homem de Deus e Deus amava ele. Por isso não vamos atrás da luta. Vamos seguir o nosso Deus, buscar ele e adorar. Que o Senhor nos abençoe.